Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Na aula passada eu falei com vocês sobre uma noção geral sobre o que é a função social e hoje nós vamos aprofundar aí, entrando na matéria de intervenção do Estado na propriedade. Então a gente vai falar bastante sobre a chamada função social da propriedade, tá bom? Pessoal, durante o Estado liberal, o direito de propriedade era tido como um direito quase que absoluto. Aí, com o advento do Estado social, esse direito absoluto, ele some e o direito de propriedade passa a ser utilizado em prol de toda a coletividade. Então, pessoal, a propriedade, ela não é somente um direito exclusivo do proprietário. Aquela propriedade deve cumprir uma função social, deve ser útil a toda a coletividade, tá certo? Por isso, pessoal, a função social da propriedade, ela passou a ser vista como um princípio constitucional. E mais do que um princípio constitucional, é considerado um direito fundamental. A função social da propriedade está prevista no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. Tá certo? E por não ser mais um direito absoluto, passaram a existir inúmeras intervenções na propriedade, condicionando o seu uso. Ok, pessoal? Então, gente, a própria previsão constitucional da função social da propriedade, ela autoriza a intervenção do Estado nesta propriedade. Mas não só a função social, como também o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, nós temos dois fundamentos aqui em relação à intervenção do Estado na propriedade. O princípio da função social e também o princípio da supremacia do interesse público. Este último, pessoal, é um princípio que a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas de direito administrativo. O que diz? Vamos lembrar o que diz esse princípio. Ele fala o seguinte, que num conflito entre interesse público e interesse privado, o interesse privado deve sucumbir, ok? Então aí nós temos esses dois fundamentos para a intervenção. E qual é a competência? Pessoal, é privativa da União a competência para legislar sobre propriedade. Mas aqui prestem atenção, é competência para legislar e não para, de fato, efetuar a intervenção. Quem efetua a intervenção pode ser a União, pode ser os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas quem legisla é a União. Ok, pessoal? Muito bem. E agora a gente vai falar sobre os modos de intervenção. São dois modos de intervenção, restritivo e supressivo. O modo restritivo é aquele que limita e condiciona o uso da propriedade. Então, aqui há apenas uma limitação imposta ao proprietário do uso daquela propriedade. Como eu já falei para vocês, o direito de propriedade não é mais absoluto. E o segundo modo de intervenção é o chamado supressivo. Aqui, gente, a intervenção ela é mais grave, porque o modo supressivo acarreta a perda da propriedade, ok? Aqui o proprietário perde aí a sua propriedade, ok? Muito bem, então a gente vem falando de intervenções do Estado na propriedade e, no final das contas, quais são essas intervenções? Quais são as formas que o Estado tem para intervir na propriedade particular? Vamos olhar aqui comigo na tela quais são essas formas. Vamos lá. Basicamente, são 6 formas, pessoal. Requisição, a servidão administrativa, a ocupação temporária, limitação administrativa, o tombamento e a desapropriação, ok? Além desses meios, gente, nós também vamos falar aí, ao longo das nossas aulas,
sobre o Estatuto da Cidade. Lá no Estatuto da Cidade estão previstas outras formas de intervenção específicas para o município, ok? O município pode se utilizar das formas previstas lá no Estatuto, mas a gente vai ver ainda nas próximas aulas. Muito bem, então, começando do começo, nós vamos falar sobre a primeira forma de intervenção, que é a requisição. Ok, pessoal? A requisição, ela está prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que nós vamos ler agora. Olhem só. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Ulterior, vocês sabem, posterior, né, pessoal? Muito bem. Então, tá aí o conceito de requisição. Então, gente, a requisição nada mais é do que o uso de um bem em razão de um perigo iminente, um perigo público iminente. Então, imaginem vocês que existe um imóvel pegando fogo e aí os bombeiros se utilizam do imóvel vizinho para apagar o incêndio, tá certo? É um exemplo aí de requisição. Pessoal, esse conceito que a gente acabou de ler aqui no artigo 5º da Constituição é o conceito civil e é esse conceito que nos interessa. Por que eu estou falando isso? Porque também existe a chamada requisição militar, ok? A requisição militar diz o seguinte, é o uso do bem para o resguardo da segurança interna e para a manutenção da soberania nacional. Então, conceito militar é o uso do bem para assegurar, para resguardar a segurança interna e para a manutenção da soberania nacional, mas não é este conceito que nos interessa aqui na aula de hoje, tá bom? Muito bem. E qual é, então, o objeto dessa requisição? Então, a requisição ela pode cair em bens móveis, em bens imóveis e também em serviços. O objeto, bens móveis, imóveis e também em serviços. Como assim serviços? Como assim uma requisição pode recair sobre serviços? Pessoal, imaginem o seguinte, que tem ocorrido um acidente muito grave e o hospital público da região não é grande o suficiente, não tem a estrutura necessária para atender todos os feridos. Então, a administração pública local ela pode requisitar serviços médicos de um hospital particular. Tá bom? É um exemplo de requisição de serviços. Muito bem. Regra geral, não há indenização. Regra geral, a requisição, ela não gera indenização ao particular. Tá bom, pessoal? Mas essa indenização, ela somente será devida caso a requisição, ela acarrete algum dano ao proprietário do bem. Ok? Então, a indenização somente se houver dano. E como essa requisição vai ser instituída? Pessoal, havendo o perigo iminente, ela será decretada de imediato, tá bom? A requisição, ela decorre do chamado ato de império da administração pública, ato autoexecutório. Ou seja, não é preciso que a administração pública primeiro obtenha a autorização do Poder Judiciário para depois impor a requisição. Não, pessoal, a requisição ela é imposta de imediato, através de um ato autoexecutório, tá bom? E a requisição, gente, ela tem caráter temporário. Por quê? Porque ela vai se extinguir tão logo desapareça o perigo público iminente, ok? Desaparecendo o perigo público, não há mais razão de ser da requisição, ok? Então, vamos agora analisar as principais características da requisição na tela. Olhem só. Direito pessoal da administração pública, deve existir o perigo público iminente, pode incidir em bens móveis, imóveis ou serviços, e, regra geral, não há indenização, somente haverá se comprovado o dano. E por isso ela será sempre posterior ao implemento da requisição.
Tá bom, pessoal? Na aula de hoje a gente termina por aqui. A aula que vem a gente vai continuar a falar sobre as formas de intervenção do Estado na propriedade. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Eu espero vocês na aula que vem.